As pessoas não comem legume, verdura e fruta, quanto mais orgânico. Então, eu não estou comendo a fonte. Eu falo que a gente não aprendeu a fazer fotossíntese para viver de luz. Então, se eu não como a fonte, eu não tenho nutriente. Mas eu posso ter sim e não estar absorvendo. Por quê? Porque eu me entupo de líquido com a refeição. E sem ácido clorídrico adequado no estômago, não absorvo vitamina e mineral no intestino. Então, tem pessoas que se entopem de inibidor de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, etc., antiácidos, toma líquido com refeição. E aqueles que naturalmente não produzem direito um ácido clorídrico. É natural. E no tempo da vovó, isso interferia menos, porque se comia muita comida. Hoje, essa interferência é grande. Tanto é que eu brinco, eu falo que eu chamo o tipo sanguíneo A de A encrenca. Tá? Porque é o que mais tem dificuldade de produzir o ácido clorídrico. Então, pode interferir numa série de processos. E é isso, se alimentar, satisfazer estômago, mas não nutrir a célula. Só que hoje em dia as pessoas andam muito estressadas. Seja estresse físico, mental, emocional. O que o estresse faz? Aumenta a demanda de micronutrientes. Então, ele leva a deficiências por aumento de demanda. Mas eu também posso estar comendo ou bebendo alguma coisa, ou até um suplemento errado, ou um medicamento que não está deixando eu absorver nutriente, ou está mandando o nutriente embora. Então, nutriente só age em sinergia. Para cada um agir, ele precisa da ação de 4, 5 junto. Então, muitas vezes, essa ideia de que um nutriente isolado vai resolver, isso não é verdade. Por isso que esse cuidado, primeiro, de procurar boas fontes, tá? Então, a gente manipula muito, a gente individualiza muito na manipulação. Mas existe hoje bons produtos também prontos. Mas tem que tomar muito cuidado sempre com esse processo de sinergia. Você chega, às vezes, a ver pessoas tomando doses elevadíssimas de vitamina D, que é fundamental, vitamina D boa, mas se faltar a vitamina A e se faltar o magnésio, a vitamina D não age. Então, é esse conjunto que a gente precisa pensar. E você imagina a gente tendo que pensar isso no tempo da vovó? Era comida o dia todo, comida que era de solo vivo, conexão solo vivo. Tem um projeto chamado Conexão Solo Vivo, para esse resgate do solo. Então, o solo tinha nutriente. A cultura era de rotatividade, você recuperava solo. Você não tinha monoculturas como a gente tem hoje. Né? Então, a comida tinha nutriente e as pessoas comiam comida. Aí não tinha aditivo químico, e não tinha essa gama absurda de medicamentos que muitas vezes são utilizados até sem prescrição, que a pessoa vai lá na farmácia e compra. Entendeu? E como é que a gente vai organizar isso diante desse quadro atual? O que... Eu queria especificar, assim, glúten. É tirar o glúten? Essa é a única alternativa? Olha, vamos pensar num processo mais amplo. Eu acho que a primeira coisa que deveria ser entendida, né, e deveria ser utilizada no Brasil todo, é o Guia Alimentar do Brasil. Um guia maravilhoso, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014. Ainda existe? O melhor guia do mundo, respeitado no mundo todo, utilizado como base para a saúde pública em vários países e não é conhecido no Brasil. Sim, o que tem nesse guia? O pessoal da Nupens. Primeira coisa desse guia. Vamos botar na descrição aqui do vídeo. Opa, do que vocês precisarem eu mando para vocês. É fantástico esse guia, tá? Dr. Carlos Monteiro, da USP, a equipe do Nupens, ganharam prêmios internacionais com esse guia. São altamente reconhecidos. E o que diz nesse guia? Entendeu? Não coma ultraprocessado. Tá? Aí depois eles resgatam esse negócio de comer a comida que a natureza deu. Eles não falam em comida de verdade. Comer comida que a natureza deu. Mas todo o resgate que envolve a preparação, o contato social, familiar, toda a preocupação com você voltar para aquele processo de falar aquilo que a gente falou que é o simples de tudo. Arroz, feijão, carninha, legume, verdura e fruta. Vamos comer. Eu vou comer pão com café, leite com café e pão com manteiga. Sério? E a batata doce, e a mandioca, e a mandioquinha, o cará, e o inhame, e a tapioca, e a crepioca, e as frutas.
Então a gente tem tanta opção. Brasil, gente. Brasil dá de 10 em qualquer lugar. De opção de comidas que a natureza deu. Inclusive, em cada região, alimentos que a gente aqui, nós aqui em São Paulo, não conhecemos. Um monte de coisa que tem lá no Centro-Oeste, no Nordeste. Cada vez que eu viajava da aula, eu ia lá para o supermercado e ficava pesquisando, né? Umas coisas maravilhosas que a gente não conhece, né? E que tá aí. Então, quando você fala assim, como que a gente faz isso? Vamos comer comida. E aí a coisa funciona. Ah, mas e o glúten? O grande problema do glúten, que é esse trigo, né? É o glúten modificado, né? É o trigo modificado. E é o que usa aqui, né? Em maior quantidade aqui no Brasil. Você vai para a Europa, já não é. Se você vai para a Itália, você come pasta, pizza e pasta e volta inteiro. Por quê? Porque eles têm lá os trigos ancestrais. E eles usam muito mais os trigos ancestrais. Qualquer lugar que você vai. É o farro, espelta, camut, grão duro, trigo sarraceno. E muita oferta de produtos sem glúten. É o que mais tem oferta de produtos sem glúten. É a Itália. E são fantásticos. Você pega Barilla aqui, maravilhoso, né? Sem glúten. Então, com certeza, a gente já tem isso. Porém, o que acontece é que no hábito da população brasileira, você vai ver o glúten, o leite, a soja, o açúcar e aditivo químico de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Por quê? Porque vai para o ultraprocessado. Então, você pega o pão, a bolacha, a torrada. Ó, o pessoal acha que está comendo coisa diferente. Pão, bolacha, torrada, panqueca, bolo, torta, salgadinho, lasanha, macarrão... E vai. Ou seja... Tudo a mesma base, né? É igual, é a mesma coisa. Então, as pessoas comem a mesma coisa o dia inteiro. Mas se você comer sem glúten? Com Porque tem cara macarrão diferença. sem glúten, tem pão sem glúten. Não, também não dá para abusar de farináceo nenhum, né? Isso, a gente tem que pensar nesse processo sempre no equilíbrio. Porque o tirar o carboidrato, ele faz você usar a sua proteína como energia e ele desestabiliza a médio e longo prazo o sistema imunológico, endócrino e neurológico. Tá? O comer muito então, carboidrato... comer sem carboidrato não é tão saudável como se diz. O comer muito isso? carboidrato te desestabiliza completamente. Porque te se leva você para uma come muito resistência à carboidrato, te insulina. desestabiliza. Se você não come carboidrato, também te desestabiliza. Até mais. É terrível isso. Você Comer é muito muda. difícil, né? Porque tem Eu acho que equilibrar não. Um monte de coisa. A gente tinha isso empírico no tempo da vovó. É que o pessoal começa a inventar a dieta da lua, da sopa, do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do polenguinho. Porque se você voltar para o comportamento alimentar, para o hábito alimentar, o que eu vou comer? Arroz, feijão, carninha, legume, verdura e fruta. É óbvio que eu falo do arroz e feijão, mas a gente está falando do grupo alimentar. Eu posso fazer um escondidinho de carne moída, comer com uma salada verde, uma fruta. Com mandioca, com aipim, entendeu? Eu posso com inhame, fazer... pode fazer de várias inhame, maneiras. na minha casa eu só uso leite a gente de chama aqui em São Paulo chama mandioquinha, a gente chama de batata baroa. Minas, fantástica, né? Fica ótimo. É maravilhoso. Então, quando você começa a tirar esses ultraprocessados e esse glúten e esse leite e esse do teu dia a dia, o que você vai fazer? Você vai limitar o que você come ou você vai ampliar? Você pode ampliar, Porque se aí você usar todos os elementos. Aí eu vou começar a descobrir os sabores que as comidas têm, ao invés de comer todo dia a mesma coisa. Entendeu? Eu vou começar a descobrir os sabores. Você não come glúten nem toma leite, né? Provavelmente. Você tem um livro do glúten, leite. O mais recente soja. é sobre como quantos é o título livros mesmo são? do mais recente do leite? O impacto do consumo do leite na saúde humana. Na saúde humana. Quantos livros são no total? 20. O do leite foi o 20º, né? 20 livros publicados. Então você não come glúten, não toma leite, nem um laticínio. Não. Glúten, leite, soja, açúcar, aditivo Soja. químico. Soja. O que entra de soja em casa de vez em quando? Quando você coagula ou fermenta a soja, ela tira fatores antinutricionais e faz parcial digestão da proteína. Então, passa a ser um alimento que a gente utiliza. Claro que hoje em dia, a preferência é sempre o quê? A soja orgânica. Então, eu vou comer um tofu orgânico, um miso orgânico. Por quê? Porque a soja também está altamente transgênica. Tanto a gente tem que a o gente vê os tezinho nas tezinhos. embalagens. Exatamente. Né? Não é coincidência, né? E não é à toa que é obrigado colocar. Não pode ser à toa, tá? Então, você fazer uma pasta de tofu ou usar, muitas vezes, de vez em quando, a gente até usa em casa, tá? Porque a gente sabe que aí não é o problema. Comer uma comida japonesa, fazer
Ok. Tem muito shoyu sem glutamato, tem muito Tem shoyu de shoyu. coco. Tem shoyu de coco, tem o shoyu sem glutamato, sem açúcar. Mas é difícil achar shoyu sem glutamato. E o shoyu O original shoyu é... de coco tem glutamato? Não. É difícil achar shoyu sem glutamato na vida dia a dia, assim. Ó, a Nos gente tem. restaurantes não tem. Nos Só tem o restaurantes, shoyu nos tradicional. supermercados. Eu sou do tipo que lê rótulo também. Eu fico buscando alternativas. Quando tá em restaurante, eu peço o light para amenizar um pouco, tá? Mas quando a gente vai comprar, hoje você tem, por exemplo, se você vai para Liberdade, você tem inúmeras opções. Eu compro no Mercado Livre o shoyu Não, sem porque coco. o shoyu O shoyu de original... coco da Copra vem... E fica- é muito vem bom, de né? normal, hein? Mas o... É muito bom. É muito bom, eu gosto muito também. Bom, eu gosto. Mas o shoyu original, outro dia eu vi na internet também, o shoyu original do Japão é caríssimo, né? E não Aquele tem shoyu. glutamato. É. Não e tem. que eles fazem com um processo super artesanal. É Orgânico, como se fosse um fermentação vinho. orgânica, é. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube Leda Nagli esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza, se Deus quiser.